vila literária mais charmosa de Minas Gerais é aqui, no coração de Poços de Caldas. Um lugar pensado não só para toda a população da cidade, mas para os inúmeros visitantes que amam Flipópolis como nós. Nosso festival consolida-se como a porta de entrada para muitos autores internacionais que enxergam aqui uma grande oportunidade de reconhecimento no Brasil. So precious for me. It's a chance to represent Ukrainian culture, to see Brazilians, to talk with Brazilian readers. Flipópolis is a great place for different people from different regions of Brazil to meet, and I learn a lot here in Brazil how to live peacefully in the world full of diversity. So thank you for the organizers that helped me to get here. Thank you very much for Ukrainian Embassy that supported my journey. And thank you for all Brazilian readers that support Ukrainian culture and Ukraine. Thank you. Seguindo a sua tradição, o Flipópolis traz temas os mais palpitantes. E em 2026 não foi diferente. Convidamos o público a revisitar as formas mais íntimas da comunicação humana, cartas e diários na literatura, o intimismo das palavras. E representando esse tema tão singular, nossa homenageada foi Carla Madeira, que é uma das mais incríveis escritoras brasileiras, que representa muitíssimo as nossas emoções. Eu acho que a intimidade vem do desejo de que ela aconteça, né? Quando o autor está escrevendo, é uma viagem muito subjetiva, muito íntima, muito solitária. Mas quando o livro fica pronto, o livro não é mais dele. Então a gente sabe que o leitor vai pegar esse livro e vai reescrevê-lo. E vai reescrevê-lo com suas vozes, com as suas experiências, né, com os seus desejos. E eu acho que está nisso o encontro, né, a possibilidade dessa intimidade acontecer. Olha, vir ao Flipópolis era uma coisa que, assim, eu e a Gisele, a gente já vinha conversando e eu não estava conseguindo viabilizar. Tem 4 anos que eu estou escrevendo este novo livro e aí a gente, dessa vez, conseguiu fazer acontecer e eu estou muito impressionada, assim, o evento muito bem organizado, acho que está sendo muito bacana, as pessoas muito afetivas, as trocas muito ricas e eu estou adorando a cidade de Poços de Caldas também. Impressionada que esse evento já acontece há 21 anos, né? E entendendo o quanto é desafiador botar de pé toda essa estrutura e mobilizar tantos autores, né, autores nacionais, autores internacionais. Eu acho que está muito legal de fazer parte e ser homenageada é mais do que eu imaginei que aconteceria, né? Está muito bom. E o Flipópolis também homenageou uma das personagens mais respeitadas da nossa cidade, que nos deixa um legado como pesquisadora da cultura popular, escritora e ativista cultural, além de uma dica importantíssima que ela deixa para a nossa história. Enquanto cidadã consciente e política, a homenagem que a Flipópolis me ofereceu em relação a dentro de um contexto literário é muito gratificante, porque o mais importante não é a homenagem que me faz. O mais importante, pelo qual eu fico agradecida, é a possibilidade de trazer a nossa mensagem para o público, não só de Poços de Caldas, como para o público do Brasil. Você não se sabe se é escritor ou não. Você só se descobre como escritor depois que está escrito. Então, por favor, crianças, adolescentes, idosos, por que não? Comecem a escrever, mesmo que não seja publicado. Um dia, alguém acha, numa gaveta úmida, embolorada, vai achar aquilo que você escreveu e deixou para a posteridade. Marcou o momento da vida de cada um. O
Flipossos é alma e coração. E nesta edição recebemos uma das vozes indígenas mais influentes do Brasil, Daniel Munduruku, que coloca a oralidade e a literatura como aliadas na transmissão dos saberes. A pedagogia principal dos povos indígenas é a oralidade. A gente usa a oralidade como um instrumento importante para a gente transmitir os conhecimentos, transmitir os saberes. E na medida em que a gente foi aprendendo a lidar com o mundo ocidental, a gente foi entendendo que o Ocidente tem outros instrumentos que ajudam na transmissão desses saberes. E um deles é certamente a literatura, como um instrumento importante de conhecimento e de transmissão de saberes. A profundeza da alma humana e novos aprendizados fazem parte da literatura do mestre Milton Ratum. No Flipossos 2026, ele inaugurou a nova fase como imortal da Academia Brasileira de Letras e enfatizou a importância da leitura dos clássicos brasileiros como pavimentação para o autoconhecimento. Há livros que falam profundamente do que nós somos, né? E eu citei no meu discurso de posse da Academia Brasileira de Letras um romance que foi fundamental na minha infância e na minha juventude. Foi lido em Manaus, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E ali eu percebi que a minha identidade não era só amazonense, não era só manauara. Eu não pertencia só àquele lugar, àquele mundo de água, né? Aquela cidade cercada de água e na floresta exuberante. Havia um outro Brasil desconhecido, árido, né? Um Brasil duro, né? de se viver, que é o Brasil dos retirantes do romance Vidas Secas. E essa pode ser, e certamente foi, uma das minhas outras identidades. Então a literatura é isso, ela é um leque de possibilidades para que a gente compreenda nós mesmos e compreenda também outras culturas e outras sociedades. Ao longo desta trajetória, o festival tornou-se também o espaço para ampliar vozes e preservar memórias. E neste sentido, foi uma grande alegria homenagear Paloma Amado, guardiã das histórias dos pais famosos, Jorge Amado e Zélia Gattai. Eu acho que o legado de Jorge Amado e de Zélia Gattai são muito importantes de serem bem trabalhados e levados adiante, porque eles são absolutamente atuais. Papai já morreu há 25 anos, mamãe há 17. E tudo que eles escreveram e disseram, hoje podem ser recontados para que se possa combater tudo de ruim que acontece. Vozes as mais diversas tiveram espaço aqui no Flipossos 2026, comprovando mais uma vez que os livros e a leitura são capazes de nos transformar e nos levar a outros mundos. A literatura transforma a história de muita gente. Através da leitura, a gente consegue ultrapassar fronteiras, consegue ultrapassar barreiras, consegue se imaginar de uma outra forma, com outro físico, com outras possibilidades. A leitura nos ajuda muito a nos fortalecermos. As mulheres negras, como sabemos, estão na base da sociedade. E uma mulher letrada, uma mulher com conhecimento, se torna uma mulher forte. E mulheres fortes caminham muito mais além. Sim, porque a leitura não transforma apenas indivíduos. Ela fortalece comunidades, amplia perspectivas e cria possibilidades. Em 2026, ampliamos os diálogos entre literatura e jornalismo, mostrando como ambas as linguagens compartilham a mesma essência: contar histórias. A literatura e o jornalismo se conectam o tempo todo. Eles são assim, como se fossem duas paralelas que correm assim, mas você sabe que na física duas paralelas podem não se encontrar. Nesse caso, na literatura e jornalismo, eles se encontram. Na minha vida eu sei isso, por viver. A literatura influenciou meu jornalismo, o jornalismo influenciou minha literatura. Bom, eu acho que jornalismo e literatura se encontram principalmente no interesse no outro, em diferentes realidades
em criar imaginários reais e fictícios para a gente conseguir seguir adiante na evolução, no progresso que a gente espera como sociedade, como indivíduo, como coletivo. Então, acho que na literatura jornalística a gente tem a chance, a oportunidade de aprofundar o nosso olhar para um determinado tema, para um determinado contexto, que no dia a dia é impossível. Em tempos de velocidade e excesso de informação, a literatura continua oferecendo aquilo que a gente mais precisa: tempo para pensar, sentir e compreender. Mas os desafios são muito grandes. Estou aqui no Flipostos pensando no grande desafio que é pra gente. É um desafio gostoso, mas um desafio realmente grande de fazer novos leitores e novas leitoras, principalmente no público infantil e juvenil, que é onde realmente começa a se semear a futura leitora, o futuro eleitor. Mas nenhuma história continua existindo sem novos leitores. Por isso, o Flipostos também dedica um espaço especial às crianças e aos jovens, em uma parceria muito especial com o Sesc Minas e o Concurso Estudantil, que juntos mobilizam escolas, famílias e educadores em torno dos livros, leitura e criatividade. Falando sobre incentivo à leitura, a gente estava comentando que a empolgação é o mais importante, né? E eu acho que, para começar, você tem que mostrar que o livro pode ser uma grande aventura, porque as crianças adoram aventuras, as crianças adoram conhecer coisas novas, e as histórias que elas encontram em livros vão fazer isso por elas sem que elas precisem sair do lugar, porque elas estão lá acompanhando as palavras. E a gente percebeu em eventos como ter esse contato, conhecer autores novos, apresentar o livro de maneira divertida, usar referências, fez muito pelas crianças se empolgarem para conhecer as histórias. Mas o impacto do Flipostos ultrapassa as fronteiras da cidade e conquista reconhecimento nacional, consolidando-se como um dos mais importantes encontros literários do Brasil. E as principais autoridades do mercado editorial e do mundo do livro de Minas Gerais e do Brasil sabem disso. Estou aqui na Flipostos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que é uma ação fundamental para a democratização do acesso ao livro e para a formação de leitores. E a Flipostos chega na sua 21ª edição, então são 21 anos de história promovendo o livro, a leitura, a literatura, não só na cidade, mas também no país. A Flipostos, ela está inserida também no calendário nacional brasileiro dos eventos literários do país. Então, aqui é um ambiente, como eu falei, de acesso ao livro, de movimentar a economia do livro, a literatura do nosso país, mas também de educação e cultura. Esse festival muito importante para o circuito literário do Brasil e que em sua 21ª edição oferece diversidade, pluralidade de temas, uma programação para toda a família, desde os pequenos que ainda não estão alfabetizados, mas esse é o momento de formarmos novos leitores. Uma alegria muito grande para o Tribunal de Contas e o TCE Cultural estar aqui hoje na Flipostos, que faz de Poços de Caldas ser a capital, essa que importa de fato, da literatura, do livro, da biblioteca, da leitura. E esse grande encontro de personalidades, de escritores, de alunos, de leitores, faz Minas Gerais sair muito maior do cenário das políticas públicas de cultura, com esse investimento bonito que a equipe da Flipostos faz para trazer para todos nós esse grande encontro. O Flipostos, mais uma vez, cumpre a sua missão e, mais do que isso, promove uma conexão incrível. Com quem? O mineiro Guimarães Rosa, que uma vez disse assim de Poços de Caldas: essa cidade é a mais afrodisíaca e a mais abençoada do Brasil. Então o Flipostos vai ficar sempre marcado na minha memória e no meu coração, porque aqui eu acho que o meu livro começou a acontecer. E eu agradeço demais a Gisele, agradeço demais a todo mundo que faz a Flipostos, e eu acho que em algum lugar Guimarães Rosa ficou muito contente pelo seu retrato, pelo seu perfil, começar a ser divulgado aqui na feira, no festival.
E ao final de cada edição, os livros voltam para as estantes, as tendas são desmontadas, os corredores ficam vazios, mas as histórias permanecem, porque o Flippostos continua vivo em cada um de nós que passou por esse festival único. Para 2027, um novo capítulo dessa história já está sendo escrito. De 24 de abril a 2 de maio, nos encontramos novamente aqui em Poços de Caldas para celebrar o lindo tema Literatura e Artes Plásticas em Diálogo, quando a palavra vira imagem. Nos encontramos todos aqui.